começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu recebo aqui novamente o meu amigo André. E hoje para falar do Feed Fest novamente, mas de como foi o Feed Fest, né? Ele já aconteceu. Já aconteceu. Olá, professor Carlos. Olá, todo mundo que está vendo a gente. É isso, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa experiência de trazer o Feed Fest num formato totalmente virtual e que para a gente foi muito interessante, muito cansativo, mas realmente superou as nossas expectativas. Isso, eu andei acompanhando pelas redes virtuais lá, pelo YouTube, eu assisti alguns trechos, foi muito bem produzido o material. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer um trabalho para tentar agregar a classe, trazer o setor artístico, a gente sempre teve essa ideia de fazer uma coisa bem feita. A gente jamais, eu e a Juliana, que é a minha sócia, a gente sempre pensou em fazer o melhor, não só para agradar o nosso público, mas principalmente para isso. E aí a gente correu atrás de empresas que trabalhassem com isso, a gente correu atrás de profissionais, a gente tem uma equipe super legal aí que trabalha com a gente, prestadora de serviço, e a gente conseguiu, né? Acho que a gente conseguiu trazer um trabalho de qualidade, de dança, mas com todo o processo de TV, de mídia. Acho que foi bem legal. Eu gostei muito do trabalho final, muito bem elaborado, muito bem caprichado, né? No geral. A gente tentou separar, né, tudo por módulos, para a gente entender o caminho de cada coisa, porque para a gente, como eu disse, é um novo universo, né? Apesar da gente ser artista, apesar de nós estarmos totalmente à vontade com falar diante das câmeras, a gente estar à vontade com produzir eventos culturais, mas essa forma híbrida de se trabalhar, que a gente foi obrigado a aprender, entender e fazer por conta da pandemia, para a gente também foi uma novidade, mas eu acho que o resultado ficou bem legal. A gente ficou muito satisfeito. É isso que eu ia conversar com você, porque o Feed Fest evoluiu com o tempo, né? E hoje ele foi apresentado de uma maneira totalmente diferente do primeiro. Exato, não é verdade? Completamente. Aliás, isso é o mais legal, esse processo de evolução que a gente vai tendo no fazer, né? No praticar. Todo ano a gente está fazendo o Feed Fest. É um festival atemporal que acontece normalmente no feriado de Corpus Christi, mas por conta da pandemia esse ano a gente precisou estender até outubro, e acabou acontecendo de forma virtual. Mas é isso, é um processo que vem desde lá de trás, de 2014, começou com um projeto de 3 dias de um festival que aconteceu em 3 meses de produção, até menos, e acabou, né, tomou de um patamar que a gente nem esperava. Isso cresceu muito o Feed Fest. E como é que surgiu a ideia? O embrião surgiu de onde? Ai, cara, a gente... E alguém sentou assim com um amigo... Não, na verdade foi muito louco como começou o Feed Fest, cara. Foi uma loucura, porque, como você sabe, eu morei fora. Sim. Morei fora do país durante alguns anos e eu me formei em dança lá fora, trabalhei com dança fora do país. E aí eu bebia muito da fonte do que acontecia lá nos Estados Unidos nesse período. E eu assisti um festival que se chama Fall for Dance, que quer dizer outono em dança. E o fall, ele tem uma pegadinha em inglês, que ele quer dizer cair ou caia, do verbo cair. Sim. Então tinha um duplo sentido, era outono na dança ou caia na dança. E aí eu fiquei tão apaixonado, primeiro pelo título, segundo pela ideia de fazer esse festival na época de outono lá fora. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu sempre quis trabalhar com projetos, eu sempre quis criar alguma coisa e que fosse aprovado pelo governo do estado, mas eu não tinha uma instituição CNPJ. E aí ele surgiu de uma ideia eu montei um formato de um festival, na verdade era um espetáculo de uma companhia, e eu mandei para o PROAC e para a Funarte, né? E aí acabou que não passou nesses editais, mas eu tinha uma carta de anuência do uso do espaço, que era o Teatro Municipal durante 3 dias. E aí eles me ligaram: olha, André, a gente está com uma data reservada para você. Isso foi em fevereiro e eu tinha a data para março. E aí, como eu não ia fazer o espetáculo de uma companhia por conta que a gente não recebeu a verba, eles perguntaram se eu tinha interesse em continuar com os 3 dias do teatro. E eu só perguntei: existe como mudar essa data? Eles disseram sim. Falei: então eu quero usar essa data em maio. Então eu tive fevereiro, março, abril, maio para produzir um espetáculo de dança, porque eu não queria perder a data. E aí eu fiquei pensando: o que eu vou fazer? E aí, sentado na minha mesa, desenhando, criando, procurando criar alguma coisa,
para aquela data eu criei o FIDFest, que é uma abreviatura de Fall in Dance International Festival, que quer dizer Caia na Dança Festival Internacional. E aí acabou a abreviatura, acabou virando FIDFest, eu criei o nome, eu criei uma logo, eu criei a logomarca, e aí eu mandei para um amigo que é design de arte, eu perguntei para ele o que ele achava, e aí ele deu as incrementadas. E aí eu chamei a Juliana e a Vanessa, duas grandes amigas que faziam dança também comigo quando eu era adolescente. E aí eu convidei as duas para fazer parte de um projeto de um festival internacional, que já tinha um nome, que já tinha uma data e já tinha um site. Inclusive eu já havia aberto um site para que as pessoas de onde estivessem pudessem entender o que era, pudessem se inscrever. E aí elas entraram nessa empreitada comigo e aí a gente começou em 2014 e foi meio que suado, porque fazer um festival de dança nesses moldes que é o FIDFest naquela época sem experiência. Nós fazíamos pequenas produções de dança, tanto eu quanto a Juliana e a Vanessa, mas nós não tínhamos o know-how de fazer um festival internacional, né? E aí foi onde cada um de nós foi entregando um pouco do que a gente podia entregar para poder fazer com que o FIDFest acontecesse naquele ano, e aconteceu, foi super legal. Não foi lá um mega evento, mas foi um evento muito bom para ser o primeiro ano. Logo no primeiro ano a gente conseguiu umas parcerias interessantes aqui no Brasil com grandes outros festivais, e aí nos outros anos foram crescendo e a gente conseguiu chegar fora do país, a gente conseguiu chegar nos Estados Unidos, a gente conseguiu chegar na Argentina, a gente conseguiu chegar na Espanha, e a gente está conseguindo aí, né, indo para conquistar novos caminhos, mas eu acho que está dando certo. Que legal, foi aquela história de aprender fazendo, né? Sim, foi aprender fazendo. Na verdade, eu tinha concluído, eu tinha um estúdio de dança, a Backstage, e eu montei 2 festivais aqui, inclusive na época você tinha uma gráfica. Eu montei o Festival Cubatão em Dança, em 2011 e em 2012, se eu não me engano, não, 2010 e 2011. A Juliana tinha feito uma mostra de dança e a Vanessa Toledo, com a Companhia de Dança de Cubatão, ela tinha montado algumas mostras. Então a gente acabou se juntando com essas expertises que nós tínhamos e decidimos criar um festival internacional. E aí foi assim, a gente foi realmente colocando as caras lá, investindo dinheiro que a gente não tinha, na verdade, né? Sempre. Colocando o nome, aquela coisa, né? Tem que ser, você tem que... Se você quer uma produção legal, você não pode pensar no que você tem que pensar no que você quer e entregar para Deus. E graças a Deus, a gente teve muita sorte. Eu não digo sorte, eu acho que a gente batalhou muito, porque as pessoas acham que é só sorte, né? Mas a sorte não vem quando a gente fica parado esperando que ela venha do céu. Então acho que tem um pouco do suor de nós três. Hoje em dia a Vanessa Toledo não faz mais parte do FIDFest Brasil. Ela decidiu seguir por outros caminhos, ela está bem, não sei bem o que ela está fazendo, porque a gente não tem muito mais contato com essas correrias da vida, mas eu acho que ela deve estar bem no caminho que ela escolheu para ela, e eu estou seguindo com a Juliana Silva e eu, na direção do FIDFest. Tá legal. Tá bem legal. Bacana, tá bem legal, a história tá seguindo em frente. Tá seguindo em frente, é bem legal isso, cara, e eu percebo que o FIDFest, ele tomou proporções tão grandes que eu percebo hoje em dia que se eu tiver que sair, a Juliana leva sozinha. Se a Juliana tiver que sair, eu levo sozinho. E se lá na frente a gente sair, a nossa equipe vai querer levar, porque a gente conseguiu criar uma marca FIDFest. Eu acho que isso é muito interessante, quando a gente consegue desvencilhar a marca do dono. Entendi. E aí a marca tem vida própria. Ela já criou vida. Ela já criou vida. No setor dança a gente André, pode já dizer estão isso. avisando que o nosso bloco está indo embora, mas no próximo bloco a gente vai falar como foi o evento. Perfeito. Tá bom? Tamo junto. Então não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu continuo aqui o bate-papo com o meu amigo André. Né? E o bate-papo tá legal, que a gente está falando do Feed Fest. Exato. Contamos um pouquinho da história do Feed Fest e agora vai falar como é que foi o Feed Fest atual, né? Sim, então, Carlos, esse ano a gente teve todo esse processo de achar que era um pós-pandemia lá no início do ano. Então nós nos programamos para estar fazendo toda uma programação do evento na data que deveria ser. E nós tínhamos aquele empecilho de não saber se tudo voltaria ao normal. Nós não sabíamos lá no início do ano como seria em junho, mas nós arriscamos. E nós decidimos deixar a data reservada, nós decidimos contratar os profissionais que iriam trabalhar com a gente, isso já em janeiro. Nós atualizamos o site com a primeira data, que era a data que nós havíamos pensado lá atrás. E de repente as coisas foram andando de forma que nós não conseguimos atender essas expectativas de melhoras da situação. E no final acabou que foi o que aconteceu. A gente teve que mudar datas, por mais 2 vezes as datas foram adiadas. E aí, quando tivemos que bater o martelo, nós tivemos que decidir por fazer de forma virtual para não ter que deixar de fazer. E outra coisa, né? Esse ano a gente teve, graças a Deus, nós tivemos a sorte de ser contemplado com 2 prêmios, que na verdade foram 3, que foi uma emenda de uma vereadora de Santos, o segundo foi o PROAC, o edital PROAC, e o terceiro foi o edital Aldir Blanc, todos pelo governo federal, todos pelo governo do estado de São Paulo, que foi bem legal pra gente. A gente conseguiu fazer uma mega produção, porque foi uma mega produção o Feed Fest esse ano. Mas aquela coisa, né? Superou as nossas expectativas? Superou. Foi um evento legal? Foi um evento legal. Mas foi um evento que exigiu muito da gente. Tipo assim, até hoje eu me sinto cansado pelo que foi o Feed Fest. Ter que fazer nesse formato, por ter que pensar no formato presencial, porque todo o processo de Feed Fest foi no formato presencial, e adaptar isso para o virtual. Mas eu acho que o resultado foi muito gratificante. Foi. Eu, como falei, eu acompanhei o trabalho final e a qualidade é inquestionável. Você pode falar quem foi que trabalhou nos bastidores para dar aquela cara pro projeto? Foi uma equipe, foi muita gente. Tipo assim, teve uma produtora do Rodrigo, a Red, que foi bem legal. Foi a produtora que fez toda a parte de mídia. A gente trabalhou com uma produção administrativa, que foi a Tati Távora, a Tatiane, bem legal também. Esse pessoal, a Tatiane, a gente trabalhou com uma social media, que foi a Mariana Tineu. A gente trabalhou com apoiadores de sociais mídias. Foi uma equipe bem grande. Acho que a gente pegou nesse festival, a gente trabalhou bem com umas 20, 25 pessoas para poder fazer toda essa parte de produção. Por conta dessas diretrizes das redes sociais, né? De ser simultâneo, de estar nas redes ao mesmo tempo, de ser ao vivo, de ter a produção de vídeo, de estar fazendo ao vivo, de ter os links com as salas virtuais. Então foi bem legal assim pra gente, foi bem legal, umas 20 pessoas aí nessa produção, por aí. A gente vê pelo trabalho final, né? E o pessoal que se destacou no... Então, cara, foi bem legal, porque assim, a gente teve os prêmios foram fantásticos esse ano, a gente deu prêmios em dinheiro. Daqui da Baixada Santista, nós tivemos alguns bailarinos que ganharam bolsas nos Estados Unidos, no Miami University, não, mentira, no Miami Academy, e também tivemos alguns alunos que ganharam bolsas para uma escola no Rio de Janeiro, uma companhia de dança no Rio de Janeiro. Tivemos o Prêmio Cecília Kersh. Aliás, o Prêmio Cecília Kersh, é bem legal eu enfatizar isso, porque o Prêmio Cecília Kersh é o primeiro prêmio que o Feed Fest criou para uma grande estrela da dança no Brasil, que é a Cecília Kersh. Ela é a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nós criamos o Prêmio Cecília Kersh com o aval dela, e ela é uma profissional que fez questão de estar esse ano para oferecer o prêmio, para divulgar o prêmio. Foi uma das nossas juradas. Além disso, a própria Cecília Kersh, ela decidiu doar uma premiação, porque ela faz parceria com o Paz Classic, que é uma escola, que é um site de produtos virtuais, produtos de dança, e ela também doou um voucher para essa empresa, para o ganhador. Foi bem legal, foi uma coisa que a gente realmente, como eu disse, superou as expectativas, superou. A gente teve várias pessoas que realmente, porque o mais importante de tudo isso foi ver que o nosso público abraçou essa ideia, foi ver que nós conseguimos satisfazer as expectativas do nosso público, porque a gente lá atrás, a gente ainda pensou que não fosse acontecer, porque a gente está acostumado, né?
O FeedFest já está aí no 8º ano, apesar de ser o 7º, a gente está no 8º ano de evento, e ele vem a cada ano com um número maior de participantes. E aí esse ano, quando nós decidimos divulgar o evento, no segundo semestre, alguns teatros voltaram à ativa. E aí, mas em agosto, alguns lugares de São Paulo estavam voltando. Setembro, muitos outros lugares estavam voltando. E o nosso festival ainda era de forma virtual. Então, assim, muitos artistas que ficaram ociosos em casa durante todo esse período de pandemia, de afastamento, de distanciamento social, eles sentiram a necessidade de estar de volta aos palcos. E aí foi onde nós já havíamos batido o martelo de que nosso evento seria virtual. E aí, quando eles viram a possibilidade de ter eventos presenciais, aí muitos deles preferiram ir. E aí os que ficaram conosco foram aqueles que realmente acreditavam nessa nossa empreitada, foram bailarinos e artistas e professores e coreógrafos que realmente acreditavam no nome FeedFest e que se a gente fez um bom evento presencial, a gente conseguiria fazer um bom evento virtual. E foi o que aconteceu. E a gente acha que a gente conseguiu entregar a todos eles o que eles esperavam. Eu acho que superou as expectativas, né? Muito, muito. É o que eu disse. Realmente, esse ano a gente, eu tenho que reverenciar a minha sócia, a Juliana Luiz, porque como todos sabem, eu tenho um emprego que eu tenho que estar disponível. Então, assim, o meu tempo com o FeedFest era nas noites que eu estava em casa, algumas noites sem dormir, mas a Juliana, ela ficou algumas noites e dias sem dormir. A verdade, ela tem esse costume, ela não dorme, ela prefere trabalhar à noite para a produção e ela consegue produzir várias coisas ao mesmo tempo. Então, toda a reverência assim, para a minha sócia Juliana, que teve aí dia e noite, literalmente, trabalhando em prol de fazer funcionar esse novo formato do FeedFest. Que ficou muito bacana. E a gente agradece. Ficou muito bacana. André, já vamos saindo para mais um intervalo aqui, mas você não saia daí, continue com a gente, fique ligado. O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem. Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. E todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC, sempre trabalhando por um consumo justo e sustentável. A gente não vê a hora da vida voltar ao normal. Mas para que isso logo aconteça, agora é preciso ter consciência, aguentar firme e não se descuidar. Por exemplo, máscara no rosto é proteção. Não saia sem ela e use corretamente. Neste momento, evite qualquer tipo de aglomeração. Na hora da conversa, 2 metros de distância é o ideal. Isso é cuidado e respeito. Já as mãos são a chave da questão. Higienize-a sempre. Água limpa mais sabão é igual a prevenção. Se cuidar é um ato de amor. Você se protege e protege todos à sua volta. O vírus se vai e a gente fica. Volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulão em Cubatão. A gente continua aqui o bate-papo com o meu amigo André. A gente está falando do FeedFest, né? Eu parabenizando aqui pelo trabalho que teve que se reinventar, né? Para poder apresentar a mesma qualidade de trabalho que o público estava esperando, né? Eu acho que é bem isso, Carlos. Eu acho que se a gente parar para pensar, apesar de todas essas perdas que a gente teve em 2020, a gente precisa parar para pensar e perceber que também houve ganhos, né? Todos nós que sofremos, todos nós que ainda estamos sofrendo, porque eu acho que o problema não foi só o durante, acho que muitos dos problemas vão vir agora no pós.
E a gente conseguiu se redescobrir. Não só a gente como produção de eventos de dança, mas eu acredito que a maioria das pessoas precisou se reinventar até dentro das suas próprias casas, precisou aprender a conviver com os seus familiares 24 horas. E isso foi bom, né? Muitas pessoas, eu ouvi dizer, tenho alguns amigos, muitos se separaram, muitos voltaram, amigos que eram separados acabaram voltando. Então, assim, essa pandemia ela trouxe uma nova forma de realmente olhar a vida, olhar por outro e pensar como vão ser as coisas daqui para frente, né? Eu acho que é um pouco meio piegas ter que repetir isso, e até repetitivo, mas eu acho que essa pandemia ela trouxe para a gente essa nova forma da gente poder entender como ser diferente sem ser diferente, ou ser diferente trabalhando com o mesmo. E aí foi isso que a gente acabou descobrindo, nós fomos obrigados a descobrir, porque o universo está caminhando para isso, né? O universo, a vida caminha para esses mecanismos que a gente tem à nossa disposição, e que bom que a gente entendeu isso a tempo de usar a nosso favor. Isso, e o que é legal também é perceber que você não abandonou o seu ideal, porque depois dessa pandemia, que nem você não vive da arte, assim como eu não vivo do esporte, mas você faz por amor, não é? Sim, a gente faz por amor. A gente faz por amor. Que nem você falou, você tem que trabalhar de dia e você faz com o teu horário que sobra para poder realizar o que foi realizado. É questão de dedicação, né? A gente realmente, como a gente fala que é estímulo, é dedicação, independe. Pode dar o nome que você quiser, desde que você se sinta bem e desde que você consiga entregar aquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que esse é o lema do FitFest, eu aprendi muito. A gente precisa entender que se você se colocou à frente de um projeto, você precisa realmente entender que aquele projeto precisa caminhar até o fim. A gente não pode simplesmente abandonar o barco no meio do caminho e deixar o barco à deriva. A gente precisa começar navegando e atravessar todo o mar. E é isso que a gente vai aprendendo, né? A gente acabou aprendendo nessa passagem aí de 2020 para 2021. E você acaba dando o seu melhor, né? Sim. Independente do caminho que tem que percorrer, se é duro, se é... E o legal tem que ficar até de madrugada trabalhando. E a gente não sabe o resultado, né? Sim. E é um tiro no escuro porque a gente não sabe qual o resultado que vai ter. Esse novo formato a gente não sabia como seria, mas nós arriscamos e graças a Deus deu certo, graças a Deus e ao trabalho, óbvio. Sim, ficou um trabalho muito bem feito. Tá? De Obrigado, novo, eu dizendo porque eu assisti. Obrigado. E agora, daqui para frente, tem alguma novidade aqui para contar para o pessoal? Então, a gente está com um projeto super legal que vai agora aqui para Cubatão, que acontece no dia 5 de dezembro, aqui no Centro Esportivo Pita, que é o Mostra Cubatense de Dança. A Mostra Cubatense de Dança ela nasceu lá atrás, em 2015, é um projeto paralelo ao FitFest que a gente trabalha. E aí lá atrás começou, os três sócios do FitFest, a gente decidiu criar um antebraço aqui em Cubatão, e aí a Mostra Cubatense. Só que aí em 2016 eu fui para São Paulo para outros projetos artísticos e a Juliana acabou ficando à frente desse projeto sozinha. E aí ela tá levando esse projeto, eu ajudo no que eu posso e aí eu faço a parte de divulgação, porque a ADALPA, que é a Associação de Dança do Litoral Paulista, é quem está produzindo e realizando todo esse festival, que vai acontecer aqui em Cubatão, mais uma vez, no dia 5 de dezembro, a partir das 19 horas. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível, que vão aí para as assistências beneficentes. E o mais legal é que a gente vai ter todos os grupos, a maioria pelo menos, dos grupos de dança, acho que todos, são todos os grupos. A maioria, todos os grupos já confirmaram presença, porque a gente está nessa ociosidade, né? A gente quer voltar para os palcos. Então, assim, foi uma sacada bem legal. Aliás, vale ressaltar que esse festival Mostra Cubatense de Dança, esse ano, está sendo produzido e organizado juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, em nome do secretário Zeca Rodrigues, que é um amigo pessoal, e a ADALPA, na direção da Juliana Luiz, que está lá, levando esse festival para trazer um pouco mais de diversão para a cidade de Cubatão, que está precisando, né, Carlos? Convenhamos, a nossa cidade está precisando, sim, de cultura, porque a gente está meio à deriva nesse navio. Com certeza, André. E precisa também divulgar o que acontece na cidade. Não adianta você fazer um evento de qualidade e o pessoal ficar sabendo depois. Essa é uma... Então, gente... Aí vem aquele nosso lado de cidadão, aquele nosso lado político, porque a gente precisa entender que gestão é também comunicar. Eu acho que para a gente poder fazer uma boa gestão, não quero dar nomes ou criticar ninguém, eu acho que cada um trabalha da forma que lhe convém. Mas é uma coisa que eu venho aprendendo muito nesses 8 anos de produção, que a gente precisa se comunicar.
A gente precisa, se existem eventos na cidade, se existe a possibilidade do nosso povo sair de casa, ainda mais agora, que a gente está muito ansioso para estar saindo de casa, e existe a possibilidade da gente sair de casa para assistir um bom espetáculo, para assistir um bom evento, para estar na companhia de amigos, precisa ser divulgado. A gente está meio carente de divulgação. Eu acho que seria até legal se a gente tiver, não sei se tem alguém da comunicação aqui nos assistindo ou vendo o programa, acredito que sim, ou de repente amigos das pessoas que estão na comunicação da cidade, para ajudar a divulgar esses eventos, mas de forma taxativa, de forma concreta, uma divulgação realmente que vale a pena e que chegue a todas as massas. Uma divulgação inteligente que chegue até nós. Que chegue às pessoas, não é falar vai ter, não, é divulgar literalmente. A gente tem aí, nossa, a gente já está quase no final do mês, né? A gente tem mais ou menos uma semana para o Cubatão em Dança, para a Mostra Cubatense, na verdade, Cubatão em Dança. Então, eu acho que é até meio complicado a gente, né, pedir uma divulgação em massa, mas eu acho que vale a pena pensar para o futuro que se a gente não tiver comunicação, a gente não vai conseguir ter público. Mas hoje, trabalhando de forma inteligente, você tem as redes sociais que em um dia você consegue criar um rastro de pólvora. Eu sou suspeito para falar, porque realmente, no meu entender, o que a gente tem como ferramenta à nossa disposição, para mim já supera tudo e é uma ferramenta que vale muito a pena, que se souber usar a favor para divulgar, vai ser bem divulgado. E Cubatão precisa de eventos e precisa saber que o evento vai acontecer para poder estar no evento. Eu acho. Senão não tem como prestigiar. Senão não tem, e as pessoas ficam assim, literalmente as pessoas ficam esperando que tenha, né? As pessoas esperam que as coisas aconteçam na cidade. Então, já que as coisas estão acontecendo, vamos fazer essa informação chegar até elas. Isso, e aquele detalhe, como ficou muito tempo ausente de eventos, eu estou falando isso porque eu levei o pessoal para um evento no Rio de Janeiro, 2 dias de competições. Aliás, parabéns pelas conquistas, eu fiquei sabendo, o professor trouxe umas conquistas com a equipe, parabéns. E o evento estava lotado, porque o pessoal estava louco para competir, então ele tinha muito mais atletas do que de costume. Eu acredito que no seu evento vai ser o que vai acontecer, porque o pessoal quer ver as coisas acontecendo. As pessoas precisam disso, elas precisam estar conectadas com outras pessoas, porque já foi mais de 1 ano e meio aí trancado, só convivendo com a família, o que foi muito bom para alguns, para outros nem tanto, mas na verdade a gente está sedento de companhia, a gente está sedento de eventos, a gente está sedento de troca, a gente está sedento de cultura, a gente está sedento de tudo aqui na nossa cidade. Então, se está acontecendo, se quer ter uma programação legal, vem com a gente que dia 5 de dezembro tem um evento bem legal que vai acontecer aqui em Cubatão, como eu já disse, no Centro Esportivo Pita. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível. É isso aí, André. Nosso programa está acabando. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Eu deixo aqui meus parabéns para você, né? Porque você é uma pessoa da cidade que trabalha de verdade, assim como tantos outros, né? Que faz nossa cidade acontecer. E a gente vai ficando por aqui, né? Mas a TV Polo tem mais programação da cidade para vocês. Não saia daí, continue com a gente. Fique ligado.